As criaturas abissais habitam a zona abissal dos oceanos, que é uma região muito profunda, situada entre 2.000 e 6.000 metros de profundidade, dependendo da localização. Essas profundezas são caracterizadas por uma escuridão total, temperaturas muito baixas, pressão extremamente alta e falta de nutrientes. A vida nessa região é adaptada a essas condições extremas, o que torna essas criaturas únicas e muitas vezes surpreendentes. Muitas outras formas, além dos peixes, vivem na zona batipelágica, como lulas, grandes baleias, polvos, esponjas, braquiópodes, estrelas do mar e equinoides, mas não é fácil a sobrevivência nessa zona. A zona batipelágica tem uma temperatura média de 4 graus Celsius. Não recebe a luz solar e, por isso, nela não há produção primária de alimentos. Também pela falta de luz, nela vivem alguns animais que não possuem olhos. Os animais batipelágicos nunca se aproximam da superfície do mar. A zona abissal corresponde a mais de 70% da biosfera do planeta, embora seja também uma das menos conhecidas. A luz do sol não penetra essas profundidades, então muitos animais abissais têm adaptações como bioluminescência, que é a capacidade de gerar luz ou uma visão extremamente sensível. A pressão nas profundezas é milhares de vezes maior que a pressão atmosférica ao nível do mar. Isso exige adaptações como corpos mais flexíveis ou estruturas corporais reforçadas. As águas nas zonas abissais são geralmente muito frias, variando entre 0 e 4 graus Celsius. A comida é escassa, então muitos desses animais têm metabolismo muito lento e são adaptados a consumir detritos que caem das camadas superiores, como restos de peixes ou plâncton. Alguns exemplos de animais que vivem na zona abissal são o peixe abissal, que são peixes pequenos que habitam grandes profundidades. Eles frequentemente têm bioluminescência, usando luz para atrair presas ou para se comunicar. O polvo vampiro, que tem uma aparência incomum, com uma coloração escura e membranas entre os tentáculos. Ele vive em profundidades de 200 a 2.500 metros e se alimenta de matéria orgânica em decomposição. As anguilas abissais, que são enguias que vivem nas profundezas, são adaptadas à vida sem luz e caçam pequenos peixes e invertebrados. A lula gigante, que embora não habite exclusivamente a zona abissal, vive em águas profundas e é conhecida por seu tamanho impressionante, com tentáculos que podem ultrapassar 10 metros de comprimento. O peixe-olho de tigre, que tem olhos grandes e uma boca muito ampla, o que o torna bastante distinto. Ele é um predador que caça pequenos peixes invertebrados em grandes profundidades. Os sifonóforos, que são organismos coloniais que podem formar longas cadeias com centenas de indivíduos. Eles podem ser encontrados em águas profundas, algumas espécies vivendo na zona abissal. Alguns desses organismos são bioluminescentes. Desde a antiguidade, existem histórias sobre monstros imensos capazes de engolir navios inteiros. Com o advento da tecnologia, os mitos deram lugar à ciência. Ou nem tanto. Enquanto os seguidores do pescador russo Roman Fedortsov se assustam com as criaturas que caem na rede de pesca de sua traineira, cientistas que exploram as profundezas do mar ainda se espantam ao ver, ao vivo e as cores, criaturas cujos registros datavam do início do século e, mesmo assim, muitas vezes exageradamente retratadas. Um bom exemplo é a lula do gênero Magnapina, que pode chegar até 8 metros e cujo primeiro registro que se tem notícia data de 1907. O primeiro animal adulto, porém, só foi filmado em setembro de 1988 pela tripulação do submersível Nautile, na costa norte do Brasil, a 4.700 metros de profundidade. Na maioria das vezes, os poucos espécimes foram encontrados nadando nas profundezas do Golfo do México e da costa da Austrália. No geral, esses animais evoluíram de maneiras extraordinárias para lidar com as condições extremas de seu habitat. A pesquisa sobre esses seres continua a revelar a incrível diversidade e as adaptações únicas que surgem nas profundezas do oceano.